a gente abrir essa conversa aqui, vamos dar uma olhada aí no que o Palmeiras está fazendo e tentando. O zagueiro canhoto, ó, o Abel tá pedindo faz tempo. Ó, a situação é a seguinte, já contratou, né? O Navarro pro ataque, veio do Botafogo, o Atuesta, meio campo, e o Marcelo Lomba pro gol. Saíram o William, foi pro Fluminense, o Felipe Melo também foi pro Fluminense, e o Jailson, que por enquanto tá sem clube. Essas são as transferências aí pra temporada 2022. E aí, Facinca, você estava falando em retorno. Claro que esse é um retorno muito diferente, mas é o zagueiro canhoto que o Abel quer. Para você, o Samir parece um bom nome? Vocês acompanham o futebol italiano aqui direto, né? Vocês estão por dentro de como é que tá a situação dele. Abre aí, Facinca. Bom, o Samir é titular absoluto da Udinese. E até na temporada passada foi chamado pelo técnico Tite à seleção. É um bom zagueiro. Não é nenhum atleta que muda o panorama, o dólar, nossa, chegou o Samir, mas acredito que, para o que o Palmeiras tem hoje à disposição, ele chega para fazer frente ao Luan, muito melhor que o tal do Kusevich, seria uma opção de mais experiência em relação ao Renan, que para mim, esse zagueiro canhoto, os Palmeiras quisesse ter como titular seria o Renan, se bem que o Gustavo Gomes joga pela esquerda, né, que nessa temporada está fazendo a parte da direita para dar uma cobertura melhor aos laterais do Palmeiras. Mas enfim, o Samir, daquilo que tem à disposição no mercado, se o Palmeiras consegue trazer um jogador que tem contrato até 2023 com o Udinese, seria uma boa opção. O Sormani no começo aqui já falou: ih, Samir de volta, não é bem o que vocês estão pensando. E aí, Sormani? Dani, eu tenho a memória dele no Flamengo, ele não era um grande zagueiro, entendeu? E a ida dele para o Udinese, ele vai para lá, que é um time menor da Itália, e imaginava-se que, desenvolvendo o futebol, ele pudesse ir para outro centro, né? Até mesmo uma Atalanta, né? Que tem lá o Tolói, que joga muito bem. O Tolói seria legal. O Tolói seria legal pro Palmeiras. Você não teria nem que mexer no Eduardo, no Gustavo Gomes, entendeu? Mas, sinceramente, o Samir não é um zagueiro que me agrade. É aquilo que a gente estava falando aqui agora. Você tem que mexer, inclusive, na posição do Gustavo Gomes, né? Ele é um jogador que se notabilizou, fez um excelente campeonato, na maior parte do tempo jogando pelo lado esquerdo. Não, basicamente jogando pelo lado esquerdo. Com o Samir, você vai ter que mexer nele. Eu não vejo necessidade disso. E acho que não seria um bom negócio pro Palmeiras, não. Tá rolando um papo também que o Watford estaria interessado neles. Quero saber o que você pensa. Mas o Gomes, nesse campeonato, fez a direita no lugar do... Para fazer a cobertura do Marcos Rocha. O Luan estava jogando pela esquerda. O Abel inverteu o Luan e o Gomes por causa que ele sentia a instabilidade na cobertura pela direita. Porque o Luan fazia a direita e o Gomes à esquerda. Ele inverte os dois nessa temporada, justamente para dar um suporte ao Marcos Rocha e principalmente ao Mike. Então, mas aí se de repente chega esse zagueiro canhoto, o Gustavo Gomes seria mantido na direita? Você vê a possibilidade de repente jogar com 3 zagueiros? Não sei, tô divagando aqui, tá? O Abel, nessa questão de 3 zagueiros, ele se mostra mais flexível a ter o terceiro zagueiro como um lateral e não como um zagueiro de fato. Então ele joga geralmente 2 zagueiros com um lateral. Um pela direita, um pela esquerda. Dessa vez mais pela esquerda, né? O Piquerez foi o zagueiro pela esquerda. Foi o que ele fez na final da Libertadores, exatamente, né? Então depende muito do que o Abel quer. Talvez ele queira mais uma opção de um zagueiro canhoto para deixar a zaga mais versátil, porque ele talvez enxergue o Renan não como esse zagueiro pela esquerda e mais um lateral / zagueiro quando eventualmente possa jogar para fazer essa cobertura. Boa. E aí, Zé? Olha, Dani, eu particularmente não sou fã do Samir, não. Eu acho que ele tem algumas limitações, sim. O que pode ajudá-lo é a forma como joga o Palmeiras, né? Aquele time totalmente protegido, fechado, né? Sem os zagueiros ficarem muito expostos assim. Então isso pode ajudar e beneficiar um pouquinho o Samir. Eu particularmente não acho que esse zagueiro é um zagueiraço, assim. Eu acho que ele vem para compor o elenco. Se for para jogar, eu prefiro o Luan. O Luan não, o Juan. O mais jovem, eu acho que ele tem mais personalidade, você pode desenvolver. O Renan, desculpa. Você pode desenvolver mais esse jogador, e eu acho que o Renan, nesse caso, eu acho que daria mais retorno ao Palmeiras. Mas assim, o Abel tem essas suas convicções, né, em relação à sua forma de jogar, um time europeu, marcação, organização defensiva, pode ajudar o Samir a se readaptar ao futebol brasileiro e jogar. Mas não, confesso, não sou fã. Eu achei apenas um bom jogador, mas não sou fã dele, não.
Tem um outro zagueiro pela esquerda que... Você tem outro nome aí? O Samir, ou Facinca, para te passar a bola, ele está sendo sondado pelo Watford também. E aí, antes de você dar esse nome, já me vem uma coisa assim à cabeça. O Zé levanta, né? Joga defensivamente, tem um modelo de futebol europeu. Será que esse olhar para o Samir já não é uma indicação de que o Abel não pretende mudar muito o que ele acredita, mesmo com aquela coisa que a gente sempre bate? Depois de uma temporada, todo mundo sabe como o time joga. O Palmeiras é um time mais equilibrado e ele é montado de acordo com o adversário. Então, vai ter um jogo em que ele vai se jogar extremamente trancado, dependendo da necessidade. E vai ter um jogo como ele fez nessas últimas 2 partidas da Libertadores, na volta contra o Galo, na final contra o Flamengo, mais equilibrado. E marcando mais à frente, pressão, como foi, por exemplo, o segundo gol do Palmeiras do Daverson, atacando a linha da defesa do Flamengo, ou um primeiro gol de uma ultrapassagem e espetando muito bem os seus alas. O Palmeiras é uma equipe que trabalhou e melhorou muito em relação à condição que o Abel Ferreira teve no primeiro semestre, né? Em que em alguns momentos teve muita dificuldade para encaixar essa versatilidade. Agora, o outro nome que eu falo que é um bom jogador com contrato também por terminar agora no meio do ano é o Juan Jesus. Ele que está no Napoli emprestado pela Roma, estava, né? Eu acho ele um bom zagueiro, é canhoto também, passou pela seleção. O último jogo que eu fiz do Napoli, que ele esteve em campo, gente, perdão, se me falha a memória, foi contra a Lazio. Ele jogou muito bem, ele fez uma grande partida. Eu sempre achei ele um bom jogador. Também não é nada que, meu Deus do céu, mude o dólar, mas é uma boa opção, assim como o Samir. Vejo os dois jogadores como boas opções, e o Juan é um pouco mais novo, inclusive, né? Boa. A gente daqui a pouco vai fazer mais um intervalo. Aliás, contrário, o Samir é mais novo, o Juan tem 30. Perdão. É? O Mas... Samir tá com... Bom, vou olhar aqui quantos anos... 27? É outro nome. Agora eu quero saber o seguinte, é porque a gente fica falando da zaga, ele que é um zagueiro canhoto, a gente sabe também da necessidade do Palmeiras de olhar para um homem de referência lá no ataque. Ô Sormani, você consegue enxergar alguma outra posição que o Palmeiras precise de reforços? Para mim são posições mais pontuais, assim. Ou, por exemplo, hoje com a saída do Felipe Melo, a reposição ela não é só por uma questão de posicionamento em campo, não é só por uma questão tática e também uma questão de liderança ali. O Felipe Melo, para mim, a ausência dele vai ser sentida no Palmeiras na questão de liderança, de vestiário, dentro do campo, nos jogos. Mas em termos de bola, esse Danilo, para mim, eu acho que ele é um jogador muito acima da média, entendeu? Muito acima da média. Ele tem um vigor físico, tem uma chegada, ele defende, ele ataca, ele tem uma transição espetacular. Eu acho ele muito mais jogador do que o Felipe Melo hoje, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que o Palmeiras precisaria mais de um centroavante. Muito embora o Daverson tenha feito o gol do título da Libertadores, né? Mas não consigo enxergar o Daverson como titular do Palmeiras. Acho que essa é uma posição que o Palmeiras também precisa. Concordo que o Palmeiras precisa de um zagueiro, mas de um atacante, de um camisa 9, de um cara lá pra frente, sim. Seria demais pro Palmeiras, né, se o Palmeiras tivesse o dinheiro, para contratar o Pedro. Imagina o Pedro jogando no Palmeiras. Seria maravilhoso. Dani. Fala, Zé. Dani. Não, conversando com fontes. Fontes. Opa, gosta, eu gosto. Não, mas brincadeiras à parte, eu acabei de receber aqui uma mensagem do Bruno, né? O nosso amigo Bruno, que trabalha lá em Portugal, vive em Portugal e tá com a gente aqui. Bruno Andrade, eu ia complementar aqui, mas pode falar você. Ele acabou de me mandar uma mensagem aqui que o Samir fechou com o Watford, né? Então o Palmeiras teria que procurar outro jogador. Boa, informação do Bruno Andrade. Beijo, Bruno. Obrigada, tá acompanhando a gente lá de Portugal e participa aqui também com a matéria dele. A matéria dele tá no UOL falando sobre a troca. Então, o Samir deixa de ser uma opção, né, Zé? Então é isso. Então, assim, a busca pelo tal do zagueiro canhoto continua. O Sormani fala em Felipe Melo mais pela questão da liderança, e eu concordo. Acho que é um líder muito importante por qualquer time que passa, Zé. E aí? E agora? É o centroavante, o zagueiro canhoto? Tem mais alguma posição aí que você fala, aqui é bom dar uma olhadinha? Dani, depende muito também da cabeça do Abel, né? O que ele pretende fazer, né? Como você falou alguns minutos atrás sobre a mesma coisa, né? A mesmice, vamos dizer assim. Será que ele vai apresentar a mesma coisa? Será que ele vai ter essas variações? Eu acho que o Abel, nesse momento, tem a condição de sentar com os dirigentes do Palmeiras, especialmente com a Leila, porque a Leila
segundo o que me consta e o que me falaram, que a Leila falou, olha, eu recebi um Palmeiras bicampeão da Libertadores, eu quero o Tri e o Mundial, né? Então ela prometeu algumas coisas boas para o Abel. Eu acho que o Abel conquistou a confiança dos dirigentes pelo trabalho, pelo comportamento, pela seriedade, né? De chegar e falar assim, olha, eu preciso desse jogador, eu quero jogador assim, assim, assado, né? Com essa característica, com essa qualidade. Eu acho que então o Palmeiras tem essa condição e tem a obrigação nesse momento de atender aquilo que o seu treinador está pedindo. Seja ele um zagueiro pelo lado esquerdo, seja um centroavante. Eu acho que o mais importante agora, Dani, aí cabe ao Abel e também aos jogadores, uma das coisas que eu acho que é fundamental para quando você joga grandes campeonatos. Chama-se liderança. O papel do Felipe Melo em termos de liderança no Palmeiras, especialmente nos últimos jogos, né, nos últimos campeonatos aí, foi um papel fundamental. Então eu não vejo, por exemplo, o Gustavo com as mesmas características que tem o Felipe Melo. Talvez ele possa ter fora do campo, mas dentro do campo, durante os 90 minutos, ele não tem essa potência, vamos dizer assim, né? Essa liderança que consegue realmente, de certa forma, condicionar o comportamento dos jogadores. Eu acho que o Palmeiras tem que procurar um líder nesse sentido, né? Que saiba jogar. Eu acho que as contratações foram excelentes, o Navarro, o Atuesta, são jogadores que vão acrescentar muito ao Palmeiras. Sim. E vai mudar a característica e vai mudar realmente as características do Palmeiras em relação a algumas posições. Mas eu acho que esse líder em campo, o Palmeiras precisa encontrar. Talvez até mais do que um homem de frente, né? Porque é o que a gente já falou aqui, o Navarro, sem a pressão em cima dele, pode ser que se torne essa pessoa de força ali na frente para o Palmeiras. Boa, estamos de olho no mercado. E o mercado lá no Sul diz o seguinte: Douglas Costa prefere ficar no Grêmio. Vai tratar disso aqui no Futebol 90 depois do intervalo.